Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Então vamos falar de um assunto assim bem importante, muito importante, nesse Kairos. O tema do nosso Kairos é o Fiat de Deus e o Fiat do homem. O que é o Fiat de Deus e o que é o Fiat do homem? O Fiat, que é o Fiat? O Fiat é o plano de Deus, a vontade de Deus. Como Ele quer as coisas, como Ele deseja. E Ele já, quando pronunciou o Fiat, Ele já viu, né? Tudo, Ele já tem, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então Ele já vê tudo. Então Ele já viu tudo como Ele queria que fosse. E nesse plano dele, já estava no plano dele original, o homem viver na divina vontade, o homem viver nesse reino, o homem viver nesse plano de Deus. Nós não fomos criados para viver fora do reino da divina vontade. Isso é tão sério e a gente tem que despertar para isso, para essa verdade. Deus dá essa graça para a gente enxergar a grandeza e a importância disso que ele está falando. Que ele vai falar aqui nesse trecho, desse tema, da finalidade da criação. A finalidade, para que você foi criado. A finalidade, o propósito da criação. Então, o tema, só o título do trecho já é assim, de extrema, já fala muito, né? Como é vontade de Deus que quer dar seu reino. Como é vontade de Deus que quer dar seu reino. Mas a criatura deve dispor-se. Então tem o Fiat de Deus, a vontade de Deus, que quer dar o seu reino, mas a criatura deve dispor-se. Só que para a criatura estar disposta a viver no reino, ela tem que pedir. A gente tem que pedir. O pedir, o suspirar pelo reino, querer viver no reino de Deus, no reino do Fiat, nesse plano de Deus,
o suspirar, o pedir, o rogar, o rezar, sacrificar também não é só rezar e falar, não é só com palavras, é sacrifício. Nos dispõe a receber. E como que eu vou ter o que vai fazer, o que vai acontecer na minha alma, na alma do homem, para ele suspirar e rogar pelo reino da divina vontade? O que vai acontecer? O que precisa acontecer na alma do ser humano para ele pedir, suspirar, rogar e fazer sacrifício para pedir o reino, querer muito viver na divina vontade? É o conhecer os prodígios do Fiat divino, conhecer como é incrível, maravilhoso, que foi para isso que fomos criados. É como se fosse assim a gente encontrar a nossa, sempre o homem busca assim, tem esse anseio de saber qual o propósito da minha vida. Então, como viver, como o homem vai chegar nesse estado assim de vida, de ficar pedindo, de querer? É conhecer, tem que conhecer. E para conhecer, aí parece assim, tão simples, né? Tem que. É simples, é simples, é simples. Tem que conhecer. Então é só eu ler o livro do céu, entender essas verdades, e aí eu vou suspirar pelo reino. É isso, mas a gente tem que ir mais além. Tem que acontecer um processo na nossa alma de entender a gravidade, de entender que a gente está fora do reino, que a gente não está vivendo na divina vontade, que a gente está vivendo numa miséria. Se a gente não entende que está doente, se a gente não entende que. Porque assim, a gente pode achar que tá tudo bem, não tô vivendo, não é tão grave assim viver com a minha vontade humana reinando. Sabe assim, a pessoa que. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está doente é ela não assumir que está doente, que precisa de ajuda. Não enxergar isso. Isso é muito grave. Então a gente primeiro entender, porque a gente pode pensar assim, não, não é tão assim, esse livro não trouxe uma novidade assim, não é uma coisa assim tão nova, a gente já vive fazendo sacrifícios, já vive uma vida de oração, a igreja já tinha esse conhecimento da santidade. Então, pois é, aí que a gente, aí o livro do céu, esses conhecimentos vai trazer essa luz na nossa alma, para a gente entender como é viver na vontade divina e como a gente estava vivendo sem ela. O livro do céu vai trazer esse conhecimento. E você vai, à medida que você vai lendo, vai entendendo, vai conhecendo, vai contemplando, vai meditando, você vai entender como você vivia antes, o que é a vontade humana, como ela age, como que ela te faz, como que ela te faz viver um relacionamento com Deus, assim, de escravidão, de servidão. Então ele vai trazendo tudo traz essa iluminação na nossa alma para entender o mal que é viver na vontade humana e a maravilha, os prodígios de viver na divina vontade.
E aí isso vai dispor a nossa alma para suspirar, para não querer, para a gente falar assim, eu prefiro morrer que fazer minha vontade. Para você chegar nesse conhecimento e realmente isso ser uma realidade, não ser só um modo de falar, viver realmente desse jeito. Eu não quero nunca, Senhor, fazer a minha vontade. A minha vontade é sua. Eu não quero de jeito nenhum fazer a minha vontade. Você tem que entender. Você tem que entender quão grave é um ato de vontade humana. Um ato só que você faz sem estar nesse plano de Deus, no reino de Deus, nesse fiat de Deus. Quão grave é. E aí ele vem trazendo toda essa verdade sobre isso para a gente chegar nesse ponto de falar, eu não quero nunca, sempre viver nessa intenção constante, sempre, 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 sempre. Nunca, nunca quero fazer a minha vontade, só a sua. Você entendeu o valor da vontade dele, de Deus. E como a gente é tão cego e a nossa vontade humana, sozinha, sem Deus, é a chave do inferno, como ele fala no livro do céu. É a fonte de todos os males. Então tem que estudar. Tem que esse dispor, né, que ele fala aqui, a criatura deve dispor-se, deve se dispor. É muito profundo esse dispor. Não é só uma forma de dizer, não é superficial. Isso não é superficial. É uma coisa muito prática. Deve se dispor. A criatura deve se dispor. E para esse dispor é pedir, é suspirar, é querer muito só a vontade de Deus. E para querer muito, muito só a vontade de Deus, você tem que ter repugnância, você tem que ter, a gente chega num grau assim de um abandono de um conhecimento tão profundo do nosso nada e do tudo que é Deus, que você não quer dar um passo. Você não quer dar um passo sabendo, tipo assim, sem saber se é para ir naquela direção. Você não quer dar um passo, não quer levantar da cama, se não for a vontade de Deus. Se aquele ato daquele passo, daquela respiração não tem vida, se aquilo não tem vida na vontade de Deus, se não está no plano de Deus, se não é a vontade de Deus, eu não quero nem respirar, não quero viver aqui na terra, se não é a sua vontade. Mas para chegar nisso é conhecer, é conhecer. É muita conversa com Deus e não é só ler o livro do céu assim de forma superficial, de só na correria ali do dia a dia, rápido, e a gente conversa com Deus o dia inteiro, né? Fazendo as coisas, no dia a dia, na rotina, a gente tá trabalhando e conversando com Ele, mas não é suficiente. Tem que ter um momento ali só de reflexão para entender. E nesse trecho, nesses estudos nesses dias que eu estou estudando para fazer a palestra, Deus tem falado muito de Adão. Como era Adão? Como Adão está lá no céu? E como era a vida de Adão antes do pecado? Porque ele fala aqui que o que ele manifesta, o que ele manifestou, o que ele está manifestando para a gente, é a continuação. O que ele está manifestando é a continuação da criação. Que no momento que aconteceu o pecado, essa narração do Fiat foi interrompida. Foi interrompido. Essa narração das verdades do Fiat foi interrompida quando aconteceu o pecado.
E agora ele está trazendo de novo, ele trouxe de novo através da Luísa essas verdades. E que não tinha motivo para Deus continuar manifestando para Adão essas verdades se ele não estava no reino, que não tinha motivo, não tinha finalidade. Não tinha finalidade Adão saber as coisas do reino, a verdade do Fiat, se ele não vivia mais na vontade divina, na santidade divina. Não tinha mais motivo. Deus não fala se não é para ele dar aquilo que ele está falando. Ele não fala de um bem só para te falar sem... Ele só fala se ele vai te dar, se ele quer dar aquele bem. Então, o maior sinal de que ele quer dar o reino, de que é vontade dele, é que está aqui o livro do céu. O maior sinal que ele fala que ele quer dar o reino, que ele deu através da Luísa, é os conhecimentos. É ele continuar essa narração do Fiat divino, essa narração do plano dele. Ele não falaria do plano dele se não fosse para esse plano se cumprir. Ele não falaria. A maior prova de que esse plano ele está se cumprindo é a revelação que a gente tem no livro do céu. O maior sinal é esse, é o livro do céu. Então aí ele falando de Adão, ele tinha esse momento com Deus. Às tardes ele conversava com Deus todos os dias. Deus vinha conversar com Adão. Então a gente está sempre fazendo tudo com Deus, é Deus que tá. Nós somos, ele vai falar aqui, ele fala isso nesse trecho. A finalidade para o qual nós somos criados foi para ser uma morada dele. Nós somos uma morada dele. Então a gente está sempre fazendo tudo com ele, é ele que está fazendo tudo. Tudo é ele, mas tem aquele momento que ele vem conversar com a gente, com a alma. E aí você sai de tudo e só fica ali conversando com ele. Então é isso, o título do trecho. Como é vontade de Deus que quer dar seu reino, mas a criatura deve dispor. E esse dispor tem que ter o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você não vai pedir, você não vai implorar. Você só implora e suspira por algo que você primeiramente sabe que existe, que você conheceu, que você provou e você gostou muito. Aí você suspira. Alguém, por exemplo, alguém que você conheceu e gostaria muito de conversar de novo com a pessoa, porque você gostou. Ou uma viagem, um lugar que você conhece. Você conheceu um lugar muito bonito, viajou para uma cidade e gostou muito. Aí você suspira e quer muito, muito, muito voltar nesse lugar, porque a experiência foi muito boa. Foi uma viagem incrível, um lugar incrível, lindo, que você descansou. E como você conheceu, aí você suspira e pede. E quando você suspira e pede, faz, aí você vai fazer, né? Vai passar ali 1 ano, por exemplo, para voltar nesse lugar. E vai fazer sacrifício para voltar nesse lugar. Você luta para poder ter aquela experiência de novo. Então, essa luta, esse sacrifício, quando você consegue, quando você chegar lá de novo nesse lugar, como você quis tanto, tanto, suspirou tanto, desejou tanto, quando você consegue, você dá valor.
Esse suspirar, esse desejar te dispõe a amar aquilo que você conseguiu. Então, esse conhecer a vontade divina, conhecer essa santidade, provar o que é viver na vontade divina, é maravilhoso. Te dispõe a pedir, a querer muito. E como você quer muito, você tem medo de perder. Você tem Você provou o que é ter Deus morando na sua alma. Você prova. É uma coisa tão incrível, você prova o que é viver a finalidade da criação, que é ter Deus habitando na sua alma, falando com você, vivendo, sabendo que o que você está fazendo é Ele que está fazendo. E você ama tanto e dá valor e não quer perder. Você não quer perder. Você prova o que é viver a finalidade da criação. O que o Criador pensou quando ele pensou em criar tudo. Quando ele pensou em tudo. Essa era a finalidade. E ele é perfeito. O plano dele é perfeito. Ele é perfeito. Então o plano dele é incrível. E então você nunca quer sair desse plano. Se você vê, aí tem uma coisa interessante que ele falou nesse trecho, nesses trechos que eu separei para fazer a base para a palestra, que os bem-aventurados, olha só que interessante. Adão, ele falou muito de Adão. Adão, ele está no céu, a glória que ele tem no céu, ele tem uma glória no céu maior do que os outros santos, exceto Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora viveu na divina vontade plenamente, foi vida completa no Fiat. Ele não teve vida completa no Fiat, porque ele caiu, né? Teve o pecado. Mas o que ele fez no Fiat, o que ele fez enquanto ele estava no reino, não se perdeu, não deixou de existir, não se perde. Então a glória que ele tem no céu é imensa. E aí Deus fala assim, ele fala assim, Adão, ele viveu um tempo na luz, enxergando, como se fosse enxergando, viveu na divina vontade. E não é porque ele ficou cego que o que ele fez enquanto ele enxergava não tem valor. Ele deu um exemplo de uma pessoa cega, por exemplo, é uma pessoa que hoje ela está cega, mas ela já foi uma pessoa que enxergava. E o que ela fez enquanto ela tinha vista, ela enxergava, não perdeu o valor. Não é porque ela, ou então se ela era rica e ficou pobre, mas o que ela construiu enquanto ela estava rica, continua. Então o que ele fez enquanto estava no reino não se perde, porque foi um ato que foi feito por Deus, pela vontade de Deus, está no Fiat. E os bem-aventurados olham para Adão. Olha só, gente, coisa incrível, eu fiquei impressionada. Eles olham para Adão e enxergam como é o ser humano no plano original de Deus e ficam extasiados. Está no livro do céu. Eles olham para Adão e enxergam como Deus pensou o ser humano. Como Deus pensou o ser humano. Quando Deus pensou no ser humano em criar tudo, como é o original, no plano de Deus, o original. Eles veem isso em Adão. Como é incrível o homem vivendo na vontade divina, no plano de Deus. O que ele faz é incrível. O Fiat operando na criatura faz prodígios, é incrível. E eles enxergam a beleza de Adão,
a glória dele. E aí eles imploram, os bem-aventurados imploram para que Deus tenha mais almas assim. Eles imploram para ver mais criaturas assim, com o Fiat operando na alma. Eles imploram em ver outras almas vivendo na divina vontade. Imploram. E aí, aí olha só, aqui na Terra, os bem-aventurados veem Adão, o plano original, o ser humano, o homem, no plano original de Deus, imploram, quero mais, eu quero ver mais, eles querem mais exemplares, como Adão e Nossa Senhora mais ainda, porque ela fez vida completa no Fiat, ele não fez completo. E agora, nós aqui na Terra, eles veem Adão e imploram por mais almas vivendo no Fiat. E nós aqui na Terra, os exilados, contemplamos o Fiat operando na criatura pelo que Deus fala no livro do céu. Ele revela no livro do céu, com todos os detalhes, o que é o Fiat operando na criatura. Os prodígios, a beleza, a felicidade de uma alma que vive na divina vontade. Nós fomos criados para viver como filhos de Deus, herdeiros de tudo que Ele é, imagem e semelhança dEle. E isso tudo está exposto no livro do céu, toda essa verdade, esse conhecimento está explícito, exposto, com detalhes no livro do céu. O Verbo se manifesta e explica e revela e comunica como é uma alma que vive na vontade divina. Os bem-aventurados, eles veem Adão e vê como é uma alma que viveu, não teve vida completa no Fiat, e é aquela maravilha que é ele. E nós vemos Deus narrando, falando com detalhes e criando na nossa alma tudo o que ele fala. E quando a gente se dispõe a ouvir tudo o que Deus está falando, a entender, a meditar, a ruminar cada palavrinha, você quer muito, você suspira, igual os bem-aventurados suspiram quando olham para Adão, vem esse como Deus pensou no homem, e eles querem, suspiram, tem outras almas assim. Nós vemos a revelação, Deus detalhando tudo, como é uma alma que vive no Fiat, e vendo essa beleza, esse prodígio dessa alma que vive no Fiat, você fala, eu quero viver no Fiat, eu quero viver no reino da divina vontade. Eu quero isso, eu quero. E Deus, Deus se mostra, se revela no livro do céu. E a nossa alma se apaixona por ele e quer viver isso, não tanto por uma satisfação pessoal, assim, pessoal, pensando em nós mesmos, mas pensando em Deus, porque Ele quer tanto, e você ama tanto, porque Ele coloca esse amor, Ele nos... a gente vive, é Ele vivendo em nós, então a gente ama com o amor dEle. E Ele quer tanto esse reino, aí você entende, Ele criou tudo para isso. E aí você quer muito essas verdades, esse conhecimento cria na nossa alma, ilumina a nossa inteligência, o céu da nossa inteligência, o sol brilha assim tão forte, fica tão claro e de forma simples, que Deus criou tudo e nos criou para a gente viver na vontade divina. Então você fala, eu quero viver na vontade divina. Eu quero dar essa glória para Deus, essa satisfação
Ele me criou para isso. Então eu só quero isso. Ele é o Criador. Ele me criou para isso. Não tinha outra finalidade. Não tinha outra finalidade quando ele pensou em criar tudo. Não tinha outra finalidade. A finalidade é essa. E aí você vive assim, eu só quero isso. Não tem mais porquê. Não tem outra finalidade para eu estar vivo. Eu só quero viver para isso. Para viver no Fiat, para viver com a vontade divina. Aí a Luísa faz uma pergunta interessante para Jesus. Ela pensando, né? Veio um pensamento na mente dela. Jesus ama tanto, suspira. Jesus ama tanto, suspira. Quer dar-nos o grande dom do reino de seu Fiat. Mas por que ele quer que a gente implore? Interessante, muito interessante o pensamento dela. Ele quer muito nos dar esse reino. Por que ele não dá então? Por que ele quer que a gente peça? Por que ele quer que o homem implore? Qual o motivo, né? Se ele quer tanto dar, por que ele já não dá então? Por que a gente tem que pedir? Por que a gente tem que implorar? Por que eu tenho que querer, que eu tenho que me dispor? Se ele quer dar, então dê, né? Tipo assim. Aí ele vai explicar. E ela pensando, se ele quer dar, mas por que ele quer que a gente implore? Tem um motivo. Aí ele falou: é certo que é minha vontade que quero dar o reino de meu querer divino. Não posso fazer menos que querer e suspirar de fazer-vos o grande dom dele, do reino. Se isto não fosse assim, ou seja, que não suspirasse o retorno do homem na habitação de minha divina vontade, iria contra a ordem de nossa obra criadora, que com suma sabedoria criou o homem para que vivesse do nosso e morasse no reino de nosso Fiat, dado a ele por nós como sua herança. Gente, isso é a nossa origem, é a finalidade da nossa criação. Deus, ele nos criou para viver como filhos e herdar tudo que ele é, a santidade dele. E a gente tem que entender como o homem hoje vive. Como não vive isso que ele está falando aqui. Não mora no reino do Fiat. Claro que a vontade divina está em todo lugar, ela que sustenta tudo, ela é que criou tudo, ela mantém tudo. Mas viver no Fiat, no reino, sendo filhos de Deus, herdando tudo que ele é santo. A gente viver santo como ele é santo, viver com a santidade dele. Isso é só no Fiat. Isso só acontece quando a gente vive com a vontade dele. Então é de extrema importância entender isso e falar disso, divulgar, né? Entender e falar. E fazer a vontade dele ser conhecida, ele fala. E isso, se a gente vive na vontade divina, e Deus fala tanto que a vontade dele quer ser conhecida, isso tem que ferir nosso coração de uma forma a nos sacrificar tudo para fazer isso que ele quer. Porque se é a vontade dele e a gente vive na vontade dele, no Fiat, essa também tem que ser a nossa vontade, se é a mesma vontade. E fazer tudo, sacrificar tudo para fazer isso acontecer. Para isso acontecer na prática. A vontade dele ser conhecida. Tem que ferir nosso coração. Porque é isso que ele quer muito. É a finalidade. Gente, ele vai falar coisas seríssimas aqui. Se não cumpre, se a criação não cumpre a sua finalidade, não tem por que existir. Não tem por que ter criado. É muito sério, né? A única finalidade foi essa, que o homem morasse no reino do Fiat. Por isso, o homem saindo dele formou a desordem em nossa obra criadora. E como podemos tolerar
que a nossa obra mais bela fique desordenada. O homem, que é a obra mais bela, criada à imagem e semelhança de Deus, do próprio Criador. Como Deus vai tolerar isso? Ele não tolera o homem viver na vontade humana, o homem não viver no fiat. Ele não tolera. Passarão séculos e séculos, podem passar outros séculos, mas não nos mudaremos. Ele não vai mudar, ele não vai desistir. Deus, ele não desiste de ter isso, de ter esse plano cumprido. Ele não vai mudar, ele não vai desistir. Será sempre o nosso ponto mais importante, a nossa única finalidade, interesse especial. Única, a única finalidade de Deus. O interesse especial de Deus, que nossa obra criadora seja restaurada e reordenada, tal e como saiu de nossas mãos criadoras e viva no reino de nosso querer divino. Nós nos encontramos em nossa majestade adorável, como um pai que já tinha seu filho feliz, com uma grande beleza que lhe dava alegria e felicidade, e que como dono vivia da herança do pai, dada a ele por seu pai. Este filho voluntariamente saiu da herança paterna e tornou-se infeliz e despedaçou as belas e puras alegrias entre pai e filho. Isso aqui não... Adão aconteceu isso, o primeiro homem caiu, saiu voluntariamente da herança paterna, tornou-se infeliz e despedaçou as belas e puras alegrias entre pai e filho. Mas nós herdamos isso. E nós, a família humana, vive desse jeito, longe da casa do pai. Voluntariamente saiu da herança paterna e tornou-se infeliz. Mas não, a gente voltou, porque a gente vive, tem tanta gente que está indo para a igreja, que professa que Jesus é o Salvador, que ama Jesus. Mas isso, só falar que ama Jesus e viver na redenção, não significa voltar para a herança paterna e viver como filho e voltar para o reino da divina vontade, para a santidade divina. É santidade divina, é sacrifício da vontade, é viver com a vontade de Deus, não é só viver dos méritos da redenção. Deus não nos criou com a finalidade, pensando assim, vai acontecer, eles vão pecar e vão ser salvos e vão ficar todos no purgatório para ser purificado e vir para o céu. Não foi esse o plano. O plano de Deus, afinal, nós somos criados para sermos santos como Deus é santo. E ele falou, eu não vou voltar atrás, eu não tolero o homem viver longe desse plano, fora desse plano de viver. Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com a vontade dele, com a vontade divina, vivendo com a vontade divina. A vontade divina foi dada para o homem, e aí se não vive na vontade divina, não fica semelhante a Deus. O que torna a gente semelhante a Deus é viver na vontade divina, viver com a mesma vontade que reina na Santíssima Trindade. É isso que nos torna semelhantes a Ele, que isso se cumpre. O homem, imagem e semelhança de Deus. Então, este filho voluntariamente saiu da herança paterna e tornou-se infeliz. Esse filho que se tornou-se infeliz é a família humana, praticamente inteira. Pouquíssimas almas vivem na vontade divina, que voltaram, voluntariamente retornaram por esse caminho de onde saíram. A maioria vive nessa condição de sair da herança paterna e tornar-se infeliz
e despedaçar as belas e puras alegrias entre pai e filho? Agora, qual não seria a dor do pai, os suspiros, as lágrimas e sua vontade removível de que seu amado filho retorne feliz? Deus é esse pai que está nessa situação, suspirando, com uma vontade removível de que seu filho amado retorne feliz, que a família humana retorne viver feliz no reino da divina vontade, aqui na terra. Já viveu o céu na terra. Já viveu o céu na terra. Viveu a felicidade plena na terra. Na terra. E já poder viver isso hoje, agora. Não esperar só quando acontecer o que todos já estejam vivendo na vontade divina, que a terra seja purificada nos 1000 anos de paz. Não, já agora. Já viveu a felicidade plena. Claro que a felicidade plena, 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 ainda vai ser mais plena quando a gente vê Deus face a face, estiver no céu, depois na eternidade. Mas a gente já vive. Ele fala assim na terra como no céu. Ele quer que a gente volte, ele não vai abrir mão disso. E ele está nessa situação. A humanidade está nessa situação, que saiu da herança paterna, tornou-se infeliz, despedaçou as belas e puras alegrias. E o pai está nessa situação, suspirando, rogando, suspirando, chorando para o seu filho retornar. Muito mais que a herança dada ao filho existe. Ela existe e ela já foi dada de volta para a família humana, através da Luísa. A herança existe e já foi devolvido, já foi dado de volta. Deus já deu o reino através da Luísa. E o que a gente tem que fazer é entrar livremente da nossa vontade, dispor. Como ele falou, tem que ter o fiat do homem. O homem tem que querer voltar. Mas para querer voltar tem que conhecer. E para as pessoas conhecer, alguém tem que falar. Porque o livro o livro em si mesmo não fala sozinho, é através do homem. Por isso que tem que ter o fiat do homem. O homem também querer e suspirar que a família humana retorne, que todos retornem. O fiat de Deus e o fiat do homem. É através da nossa boca, é através da nossa alma, é através da nossa inteligência, da nossa vida sendo doada para isso acontecer, para a vontade divina ser conhecida. O livro não fala sozinho, é através da sua boca. Deus fala no coração das pessoas, mas Ele quer o fiat do homem. Ele quer falar através da sua boca. Ele criou você para isso, para ser uma morada dele. E Ele usar a sua boca e falar. Usar as suas mãos, os seus pés, todos os seus sentidos, todo o seu corpo. Ele fala espiritualmente, Ele é espírito puro e ele é o autor de tudo. Ele fala no coração de cada um. Mas Ele quer falar através do ser humano. É o fiat do homem. No reino é Deus e o homem. É Deus morando no homem. Muito mais que a herança dada ao filho existe, a tem o próprio pai em consignação e suspira que ele tome de novo a posse dela. Deus suspira que você viva na vontade divina. Mas em tanta dor deste pai, lágrimas e suspiros, é vontade decidida. Quer que seu filho infeliz, olha, isso aqui é extremamente importante. O pai suspira, chora, quer muito que o filho retorne, mas ele tem uma vontade decidida, que ele não muda, não muda. Ele quer que seu filho infeliz deseje, reze, para que ele seja devolvido a sua herança paterna, a sua felicidade perdida. Isto dispõe o filho a receber
e apreciar o seu estado feliz, o regresso da sua herança, e o pai, afogado de amor para com seu filho, dirá: teu pedir forma um direito sobre o meu coração, que se queima por ti. Toma de volta o que perdeste, mereceste-o. Estou contente porque te vejo feliz e posso dizer que meu filho não é mais infeliz, mas feliz. Mas esse detalhe aqui é importantíssimo. Ele quer muito, 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 muito que o filho retorne à casa, que seja uma morada divina, que toda a família humana retorne, mas ele quer e não muda isso. É vontade decidida que a gente deseje, reze para que seja devolvida a sua felicidade perdida. Então a gente tem que entender. Muitas almas não entendem que estão infelizes, que perdeu a felicidade, nem sabe que existe uma felicidade que pode viver o céu na terra, nem sabe que existe e que perdeu essa felicidade e que vive e que não vive uma vida feliz e plena. Acha que a felicidade é as coisas aqui da terra. Então, é um trabalho de Deus, um trabalho de Deus para a gente entender isso. Que você não está feliz, que o seu estado é de infelicidade. E você querer sair desse estado de infelicidade, que é o que ele falou. Uma pessoa às vezes está doente e não quer admitir que está doente. A gente entender que a gente está vivendo numa situação de infelicidade. E desejar e rezar para sair desse estado. Você tem que entender que você está nas trevas para querer muito sair e buscar a luz. E às vezes o ser humano é tão orgulhoso que ele não quer admitir que tá doente. Não tem aquelas pessoas que você fala, a pessoa tá doente, você tá vendo que ela tá doente, ela tá desmaiando na sua frente. E ela fala, não, tá tudo bem, eu não tô doente. Eu não quero falar sobre doença, eu estou bem, eu tô feliz. Eu tô bem, eu tô saudável, mas a pessoa tá caindo. E ela não quer admitir que tá doente. Então você fala, eu não tô infeliz. Eu já tenho a plenitude da felicidade, da santidade. Não preciso mais. Então tem que ter essa luz para entender a infelicidade que é viver fora desse reino. Que viver na vontade humana, você está fora, você tá vivendo a vontade divina, Deus tá sustentando sua vida, Ele te ama. Mas se você viver com a vontade humana, você tá fora, sai do reino. Perde essa felicidade de viver como filho e herdeiro do Pai. Sai da casa do Pai. E aí essa disposição, o filho se dispor, entender tudo isso, desse processo de entendimento, de consciência, com a meditação, com o conhecimento, vai dispor. Dispõe o filho a receber e apreciar o seu estado feliz. Ele só vai apreciar o estado feliz se ele ter aversão a viver nas trevas. E ele vai apreciar o estado feliz. A alma tem que ver o estado que ela está nas trevas, porque se não tiver uma graça de Deus, uma luz de Deus, para nos mostrar as trevas, a gente não vê. E aí, vendo, você quer muito a luz. E pede, roga e reza e deseja sair desse estado infeliz. E aí, ele fala, esse estado, essa consciência que faz a gente pedir e rogar, nos dispõe a receber esse estado feliz,
o regresso da sua herança. E o pai, afogado de amor, vai dizer para o filho: teu pedir formou um direito sobre o meu coração que se queima por ti. Toma de volta o que perdeste. Mereceste-o. Estou contente porque te vejo feliz. E posso dizer que meu filho não é mais infeliz, mas feliz. Agora, mais do que pai, somos nós. Mais bem, o amor do pai é uma sombra comparada ao nosso. E nossa vontade divina é irremovível. Ninguém poderá mudá-la, ninguém. A infelicidade do homem é uma desordem à obra da criação. Olha só. A infelicidade do homem é uma desordem à obra da criação. E queremos nossos direitos em nossa obra, que o homem seja feliz com a santidade de Deus, sendo por graça o que ele é por natureza, sendo filho, herdando tudo do Pai. Tal e como saiu, queremos que nos retorne. Nosso amor nos afoga. Nossa justiça o exige. Nossa bondade o reclama. Nossa mesma felicidade o suspira e não tolera a infelicidade em nossa obra. O homem é obra de Deus. E Deus não tolera a infelicidade na obra dele. Ele é a felicidade. Nossa divina vontade, fazendo-nos coroa, nos torna imutáveis e quer que seu reino seja possuído. Mas apesar disto, ele quer muito, a vontade dele é irremovível, não muda. Mas apesar disso, que ele quer muito, queremos que a criatura implore, suspire o bem que lhe queremos dar. Para isso tem que conhecer. É um processo de conhecimento que inclui esse conhecer o estado da sua alma na vontade humana, que inclui entender essa purificação que tem que ser feita. Porque a gente às vezes está tão nas trevas, tão na lama que você não enxerga que está. Você não enxerga que está nas trevas. A gente como se a gente se acostumasse. Está vivendo na lama e não enxerga. A gente se acostuma. Se Deus não traz uma luz para você entender, você não enxerga. Então passa por esse processo de conhecer o estado de infelicidade que você vive e querer muito viver na felicidade. Deus quer dar muito, muito mesmo, mas Ele quer que o homem suspire. E isto forma um direito sobre nosso coração paterno, esse suspirar do homem, e um apoio no coração do homem para poder receber o que queremos dar, para dar valor. Se você não pede, se você não enxerga, quão infeliz você está. E você não pede a luz, você não vai dar valor. Se você recebe alguma coisa que você não queria receber, você joga para lá. Se alguém te dá um presente que você não, te dá alguma coisa que você não desejava, você não, você deixa lá, nem olha, você nem olha. Mas, por exemplo, final de ano agora, né? A gente vai trocar presentes. Se alguém te dá alguma coisa que você não gosta, não deseja, você não pediu, você... Um amigo oculto, né? Um exemplo assim bem simples para a gente entender. Um amigo oculto. Você tá é um exemplo hipotético, porque na divina vontade a gente não fica querendo muita coisa, querendo nada, não quer nada. Então vamos pensar assim, no amigo, você tá desejando, você tá precisando, desejando algo assim muito, 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 muito. E aí você pede no amigo oculto. E quando na hora da revelação lá dos presentes, a pessoa te dá aquilo que você desejou muito. Nossa, você vai
apreciar muito, porque você queria muito, você pediu, você quis muito, desejou muito. Um filho, né? Um filho. Quando você deseja muito, quando o filho nasce, meu Deus, que felicidade! Esse desejo, esse amor, esse desejo prepara o nosso coração para receber o bem que a gente estava pedindo. É uma coisa assim bem lógica, né? Você quer muito, então isso prepara seu coração para receber. Se Deus der o reino e as criaturas nem sabem que Ele deu, como está acontecendo agora? O reino foi dado através da Luísa, mas para muitos é como se não tivesse dado. Para muitos é como se não tivesse dado, porque eles não sabem. Eles não se importam porque não sabem. Não dão importância, não dão valor, porque não sabem que foi dado e não ou sabem, ouviram falar, mas não conhecem, não entendem o valor. Então, não tem o coração preparado para receber. Como que vai receber e vai amar se não sabe? Não sabe que foi dado, ou se sabe, não entende o que é, não conhece, e aí não tem um espaço ali, não tem aquele amor, não dá valor. É como se fosse uma criança que recebe recebe de presente uma quantia de dinheiro, mas ela nem sabe o que é dinheiro. Ela vai jogar fora, vai rasgar. Se não souber o valor, você joga fora. Como algumas pessoas têm o livro do céu e falam assim: ah, eu não vou mais ler o livro do céu. Você sabe de alguém que está querendo o livro do céu? Porque eu vou doar. Tem tudo nas mãos e não sabe o valor. Aí nem não quer saber. Então, para suspirar, como ele falou que suspirar o bem que queremos dar, suspirar pelo reino, você tem que conhecer o valor para suspirar e pedir, 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 implorar. E aí Jesus vem falar no livro do céu sobre isso, que quando a criatura pede, 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 ele vê que ela não quer nunca fazer a vontade dela, só a dele, ele dá como dom. Mas enquanto ela está assim ainda no processo de conhecer, ele dá como empréstimo a vontade dele. E ele até fala esse exemplo da criança, que ele dá os dons dele com sabedoria, que até na terra é assim. Que quando a gente não dá um dinheiro para uma criança que não conhece o valor do dinheiro, porque ela rasga. Se eu der eu dou às vezes moedinha pro meu filho, ele guarda ela num cofrinho lá, mas ele não entende o que é. Ele acha que é um brinquedo e ele fica brincando, não entende o valor. Então ele primeiro ele te instrui sobre o que é isso que ele quer te dar. Qual o valor? Qual o valor desse bem? E aí você conhece o valor e fala: eu quero, Pai, eu quero viver com a sua vontade, eu quero. E eu nunca quero fazer a minha, só a sua, só a sua, só a sua. E ele te dá como dom. É seu. Aí ele fala: quem pede se dispõe. Quem pede se dispõe a receber. Quem não está pedindo, nem sabe que existe, não tem disposição para receber. Quem pede se dispõe a receber. O que se obtém com o rogar se aprecia. Aqui ele falando. O que você obtém à custa de muito sacrifício, você aprecia. Quando você lutou muito para ter, por exemplo, um diploma, não sei, alguma coisa assim. Eu falo coisas da terra para a gente tentar entender, né? É um exemplo. Quando a pessoa ela roga muito,
se sacrificou muito para ter um emprego, por exemplo, ela dá valor. Tanto que a gente fala, né? Assim, nossos pais, eles lutaram, os pais geralmente falam isso. Eu lutei tanto para ter as coisas, para ter a casa, para ter o emprego, eu lutei tanto, eu sofri tanto. E aí agora vocês não dão valor nas coisas, porque não foi você que lutou para conseguir. Tipo assim, os pais falam isso, né? Porque eles lutaram tanto para ter tudo e a criança recebe tudo assim, não fez nenhum esforço, um sacrifício. E é o que ele está falando aqui, o que se obtém com rogar se aprecia, se tem guardado, porque você lutou, você sacrificou. E como conhecer meu querer divino, ou possuir seu reino não é um bem individual, mas geral, para obtê-lo te faço pedir por todos. Então, ela pedia por todos, não só para ela, pedia um bem para todos, em nome de todos, pedia o reino. Em nome de todos e de cada um dos pensamentos, palavras e atos de criatura. Para fazer esse formal direito em nossa paternidade divina, de que todos possam receber o reino de nosso Fiat e as disposições neles para possuí-los. Então é muito importante entender isso. A finalidade da criação foi que o homem vivesse na divina vontade e Deus quer muito dar esse reino. O reino foi dado através da Luísa, mas assim, não é assim, então todo mundo vive na vontade divina, nem precisa conhecer, não é assim, é cada um, o reino é em cada alma. E cada uma tem que receber, tem que entregar a sua vontade, fazer esse processo e viver na santidade divina. Está disponível para quem quiser, mas tem que conhecer. E para pedir, ele quer que ele quer dar a vontade dele para cada um. Mas ele quer muito, a vontade dele é irremovível, ele quer muito, mas para isso a criatura tem que pedir e suspirar. Mas para pedir e suspirar, eu preciso conhecer o valor. Eu não vou pedir e suspirar por uma coisa que eu não sei o que é, que eu não sei nem que existe, que eu não sei o valor, que eu não sei para que serve, que eu não sei como que usa, eu não vou pedir. Eu não vou nem saber que existe. Então, para você pedir e suspirar pelo reino, pela vontade divina, tem que conhecer o valor da vontade divina. E para conhecer o valor da vontade divina, tem que estudar o livro do céu. É Deus que revela. E ele revelou através do livro do céu. É nesse momento de contemplação, de meditação, que você entende o valor da vontade divina e quer viver na vontade divina e suspira. Não tem como suspirar e pedir e nunca querer fazer a sua vontade se você não conhecer o mal que é viver na vontade humana e o bem que é viver na vontade divina. Não é mágica, não tem mágica. Não é só rezar a divina vontade, reina na minha vontade, isso basta. Não é só uma oração vocal, assim, só os lábios. É o conhecimento. É o conhecimento. Então, ele quer muito dar. Essa foi a finalidade da criação. Mas ele quer que o homem suspire e deseje, porque é isso que vai dispor a receber, porque o que ele falou, que você roga e suspira, te dispõe a receber e amar e apreciar e aguardar o que você recebeu e amar muito, mais do que sua própria vida. Nesse trecho que ele fala que ele dá os dons dele com sabedoria, ele fala que a criatura ele tem que ver na nossa alma esse amor pela vontade dele mais do que a sua própria vida. O que ele fala aqui da finalidade da criação é muito interessante também, que ele fala assim, ó.
a Luísa pergunta, por que o Senhor tem tanto interesse e ama tanto que sua santa vontade seja conhecida e reine? Aí ele fala, porque a primeira finalidade, ato e fim da criação, foi que nossa divina vontade reinasse. É por isso que ele quer tanto, porque foi a finalidade. E para reinar é necessário conhecê-la. Foi ela que saiu ao campo de ação na criação, a que com seu fiat criador se impunha sobre o nada e criava céus, sóis e tantas obras belas e também ao homem. E em todas as obras que criava punha o selo de seu fiat onipotente como sinal imbatível, porque dentro de cada uma de suas obras ficava dentro como rei dominante em seu reino. Assim que o fim da criação não foi nossa potência, nossa bondade, nossa justiça, nossa vastidão e similares. E se todos os nossos atributos se combinaram, foi como consequência, mas não como finalidade. E se não obtivermos o fim, é para nós como se nada tivéssemos feito. Olha só o que ele fala. Se ele não obtém a finalidade da criação, que é o homem vivendo na divina vontade, é para ele como se nada tivéssemos feito. Imagina um negócio desse. Meu Deus. Se não obtém a finalidade, que é o homem viver no fiat, é como se nada tivéssemos feito. E como todas as coisas criadas foram feitas para o homem, e o homem para nós, todas as coisas foram feitas para o homem e o homem para Deus. O homem foi criado para Deus. Eis que por necessidade de amor, por direito de justiça, por honra e decência nossa e de todas as nossas obras, e para o cumprimento da nossa finalidade, queremos que a nossa vontade divina reine no homem como princípio, vida e fim de todo o seu ser. Se você soubesse o quanto meu fiat sofre ao olhar o homem, o olha e diz em sua dor, o fiz com minhas mãos criadoras. É obra minha, é ele em quem tanto terei prazer, em quem tanto tive prazer ao criá-lo, e no entanto não estou dentro dele. Olha só, como no meu reino. Rompeu o meu selo, e ao afastar-me, ao afastar Deus, destruiu o propósito pelo qual lhe dei a vida. Nossa, isso aqui. Nós fomos criados para Deus. E quando a gente afasta Deus de dentro de nós, com a nossa vontade humana que quer reinar, e diz não à vontade divina, você destrói o propósito pelo qual Deus lhe deu a vida. Deus te deu a vida para você ser uma morada dele, para a vontade dele reinar, para você dizer sim ao plano dele, ao fiat. O fiat é o sim do homem para Deus. E o não querer a vontade de Deus e afastar esse reino que é Deus na sua alma, dentro de você, é o não. É o afastar Deus. É sair do propósito da criação. É uma desordem tão grande. É o sair do princípio. Você sai do seu eixo, do seu princípio, do motivo pelo qual Deus te deu a vida. Você só está vivo para isso, para viver isso. Deus só te deu a vida. O propósito pelo qual Deus te deu a vida foi para que Ele morasse em você. Todos nós fomos criados. Todas as coisas criadas foram feitas para o homem e o homem para Deus. Sair disso é sair do propósito para o qual Deus deu a vida para cada ser humano. É muito sério, muito sério. Destruiu o propósito pelo qual lhe dei a vida. Destruiu. Quando Deus é afastado. Você só existe para Deus morar em você.
Se você afasta Deus, não tem motivo para você existir. Você foi criado só para isso. Você foi criado para ser uma morada divina. Destrói o propósito, mas ele não te destrói. Isso que é incrível. É um amor tão grande de Deus. O homem afasta ele. O homem foi criado só para morada, só para Deus. E ele afasta Deus. Destrói o propósito pelo qual Deus lhe deu a vida. E ele não destrói o homem. Ele não destrói. Ele ama tanto, ele não destrói. O homem destrói o propósito pelo qual ele deu a vida. Mas ele não destrói o homem. Não desiste do homem. Veja então como é de absoluta necessidade que minha vontade seja conhecida e reine. Absoluta necessidade que a vontade dele seja conhecida. Para reinar tem que ser conhecida. Ele começou falando nesse parágrafo isso. Para reinar tem que ser conhecida. Não tem como a divina vontade reinar se ela não for conhecida. E ela não vai ser conhecida se não for através do homem. Do homem. Do homem, você que está me ouvindo. Você que está aí falando. Eu, você. Não é o homem que você está pensando lá, o padre lá longe. Ou alguém que vai nascer, alguém que vai surgir. É você, você. É a gente aqui, tá aqui. Nós aqui somos dessa família. Fomos criados para isso. E Deus está falando com a gente. Você tá, é você. Ele está falando para você. Veja então como é de absoluta necessidade que a minha vontade divina seja conhecida e reine. Tá aqui, o livro do céu tá aqui. Para ser conhecido. Para a vontade divina ser conhecida. E até que isto não seja, nossas obras mais belas não podem produzir em proveito do homem os bens que contém. A mesma obra da criação está sem cumprimento. Meu Deus, é muito sério. Então vamos fazer a vontade divina ser conhecida. Para reinar tem que ser conhecida. Amém, Fiat.